O mar Arábico não costuma ser generoso com avisos. Naquela tarde, o USS Spruance cruzava águas calmas a 3 horas de patrulha. A 30 milhas ao norte, uma operação classificada seguia seu curso silencioso. No escopo do operador de radar, nada além do ordinário. Uma dispersão de barcos pesqueiros, redes na água, a coreografia entediante de um dia qualquer no Golfo. Mas o tédio, no mar, é sempre provisório. Um dos contatos estava esperando. Havia esperado por mais de 1 hora. 13 toneladas de fibra de vidro e diesel, um barco de ataque rápido classe Poop, do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que havia ficado à deriva embutido entre os pesqueiros como uma faca escondida numa cesta de pão. No momento em que acelerou, a missão de rotina morreu junto com o silêncio. O objetivo, aproximar-se do USS Abraham Lincoln. Os meios, 2 mísseis antinávio nos trilhos e um timoneiro com uma única ordem. A bordo do Spruance, o oficial de ação tática não esperou a confirmação. Antes mesmo de a classificação do contato estar concluída, ele já havia acionado a rede de comando. Na proa, o canhão Mark 45 de 5 polegadas girou em direção ao rumo. O computador de controle de fogo começou a calcular vento, movimento do navio, altura das ondas, velocidade do alvo. E então encontrou o problema. Aço devolve radar. Fibra de vidro, não. O casco do Poop refletia pouco mais do que as cristas das ondas ao redor. O sinal piscava, sumia, reaparecia. Uma assombração no escopo. Para travar uma solução de tiro, o computador precisava de 2 pings estáveis. O que estava recebendo era ruído com ambições de fantasma. Imagine tentar acertar um esquilo através de uma cerca de ripas enquanto você anda de bicicleta. Você o vê, você o perde. A janela nunca se alinha. O canhão disparou com a última solução estável. Tempo de voo. 3 segundos. Em 3 segundos, um barco a 52 nós percorre 80 metros. O projétil beijou o oceano 40 metros atrás da popa, perto o suficiente para lançar uma cortina d'água sobre a amurada, perto o suficiente para o timoneiro sentir a concussão atravessar o casco como um soco num capô de carro, perto o suficiente para arruinar o dia dele, não o suficiente para encerrá-lo. Segundo tiro, 40 metros à esquerda. O barco não era apenas veloz, ele estava respondendo. 12 projéteis disparados, 8 restantes no tambor. 2 minutos para recarregar. 2 minutos de silêncio da única arma que alcançava aquele alvo, enquanto ele fechava mais 3,5 km em direção ao porta-aviões. E nesse intervalo, a classificação finalmente chegou. Na tela de inteligência, um míssil antinávio Nor nos trilhos. O Nor é um míssil rasante de origem chinesa que o Irã fabrica sob licença. Copiou o dever de casa, mudou o nome, aparafusou ao barco. Alcance de 20 quilômetros. Rápido o suficiente para que o sistema de defesa pontual do porta-aviões tenha apenas 6 segundos de aviso antes do impacto. 2 deles nos trilhos, e as ordens do timoneiro eram entrar dentro dos 10 quilômetros e disparar. A 52 nós, ele estava a 70 segundos de cumpri-las. O oficial de ação tática tomou a decisão. Cessar fogo no Mark 45, lançar o helicóptero. O MH-60 Romeo já estava em rotação desde o primeiro contato de radar. A tripulação pulava todas as linhas da checklist que não terminassem com a aeronave no ar. O Romeo é o canivete suíço da aviação embarcada, igualmente à vontade rastreando submarinos ou destruindo lanchas. Nos pylons laterais, até 4 mísseis Hellfire AGM-114R. O operador de sensores já tinha o sistema de mira AN/AS-52 caçando o contato. Uma câmera térmica giroscópica capaz de ler uma placa de carro a 5 metros de distância. O Romeo levantou o voo com o nariz mergulhando fundo, trocando altitude por velocidade. 150 nós em direção ao alvo a 60 metros acima das espumas. Ele encontrou o Poop quase imediatamente. Uma estria branco quente contra o azul frio do oceano. O rastro da esteira como um pavio aceso. O operador ativou o laser. 11 quilômetros até o Lincoln. A mão do timoneiro foi ao interruptor de disparo do Nor. No mesmo instante, o receptor de alerta de radar gritou. Fonte aérea com laser. Algo o havia marcado. E dessa vez, não havia como escapar. O Hellfire saiu do trilho seguindo o reflexo do laser sobre 13 toneladas de fibra de vidro. O canhão é uma marreta de olhos vendados, esperando pelo melhor. O Hellfire é uma agulha seguindo um fio. O barco zigue-zagueava. O míssil zigue-zagueava com ele.
Erro circular medido em centímetros, em vez das janelas de 80 metros que o canhão produzia. 49 quilos de míssil, ogiva de carga moldada, fechando a 475 metros por segundo. A distância do centro de uma cidade ao seu subúrbio, coberta em menos de 4 segundos. O barco não afundou. Ele deixou de existir. Destroços e combustível em chamas espalhados por 200 metros do mar Arábico. Do primeiro contato de radar até a interceptação. 11 minutos. 4 decisões em sequência: cessar canhão, lançar helicóptero, designar, disparar. Cada uma delas certa. Mas aquele primeiro barco era a coisa errada para se preocupar. Circulando sobre os destroços, o FLIR do Romeu varrendo a área, o operador de sensores identificou o que o CGRI já havia enviado. 2 outros contatos classe PUP partindo do grupo assim que o primeiro barco explodiu, correndo a velocidade máxima em direção à costa iraniana. O primeiro barco não era o ataque, era a isca, enviado para testar a resposta, absorver a reação e consumir os Hellfires que deveriam ter sido preservados para os companheiros. Os outros 2 corriam para as cavernas subterrâneas que recortam a costa sul da ilha de Kashmir. Se chegassem à rocha, desapareceriam. Na manhã seguinte estariam de volta, mísseis frescos e tudo o que o primeiro timoneiro havia aprendido durante sua corrida gravado na memória da operação. A própria explosão havia anunciado a presença americana no litoral como um alarme de carro que anuncia um arrombamento para todo o bairro. Ao longo da costa, nós de defesa do CGRI que haviam estado dormentes entravam em atividade. Radares de vigilância, uma bateria de mísseis Thor M1 saindo de seu abrigo em direção ao promontório, mas sobrevoando o oeste do Iraque em missão de alerta armado, abrindo buracos no céu da forma que havia feito pelas últimas 4 horas. Uma aeronave que a Força Aérea tenta aposentar há 20 anos já virava para o sul, o A-10 Thunderbolt, indicativos Pelican 31 e 32. Receberam o vetor do E-2 Hawkeye e viraram para o sudeste. O A-10 foi construído exatamente para esse tipo de problema. Lento o suficiente para perambular por horas, feio o suficiente para que seus próprios pilotos o chamem de porco-espinho e signifiquem isso como elogio. Pense nele como a caminhonete da aviação militar. Não é rápido, não é bonito, mas carrega qualquer coisa e nunca quebra. Os turbofans TF-34 ainda consumiam combustível com parcimônia após 4 horas de estação. Um FA-18 fazendo essa missão teria queimado tudo em menos de 2 horas. O Warthog havia esperado a tarde inteira. Essa paciência estava prestes a ser paga com juros. No pylon, um par de mísseis AGM-65D Maverick guiados por infravermelho e mais de 100 quilos de munição de 30 milímetros de urânio empobrecido alimentando o GAU-8 Avenger, o canhão de 7 canos que o Congresso continua votando para salvar a cada ciclo orçamentário. Apesar dos esforços mais criativos da Força Aérea para mandar toda a frota ao cemitério de aviões, naquele dia ele estava prestes a lembrar a todos por que isso nunca havia acontecido. O pod de mira sniper já estava em operação. Um sensor infravermelho de terceira geração que não apenas enxerga calor, ele identifica o que o está gerando. O pod encontrou ambos os barcos a 15 milhas, exaustão quente e ampla contraste e água escura, correndo forte em direção à ilha. Após 4 horas de oceano vazio e café frio, o piloto tomou uma decisão que nenhum caça rápido poderia se dar ao luxo de tomar. Se os abatesse agora, 2 barcos afundariam e a base permaneceria oculta. Mas se o seguisse até casa, ele encontraria a instalação. E tudo dentro dela. Ele reduziu para 220 nós, desceu para 100 metros e os deixou correr. Os turbofans do A-10 emitem tão pouco calor no infravermelho que encontrá-los é como tentar descobrir uma xícara de café morno num quarto cheio de aquecedores. Ninguém estava procurando um Warthog. Nunca estão, até que o canhão começa a falar. Pelican 31 observou o primeiro barco desacelerar próximo à costa. O pod foi para magnificação máxima e o piloto viu algo que valeu as 4 horas inteiras de órbita. Uma abertura estreita na linha d'água de um penhasco de calcário, oculta por redes de camuflagem e vegetação seca. 8 metros de largura, 4 de altura. O pop entrou de proa e a assinatura infravermelha piscou e desapareceu. A rocha o engoliu inteiro. Agora ele tinha um problema que os Mavericks não resolveriam sozinhos. Portas blindadas dentro de túneis não cedem a uma ogiva. Elas flexionam, e 10 minutos depois alguém abre e varre o cascalho. Você não perfura uma montanha, você colapsa a boca, você racha o calcário ao longo de suas falhas naturais e deixa algumas centenas de toneladas de rocha fazerem o que nenhuma ogiva consegue. Mas o segundo barco estava a 90 segundos da mesma entrada.
Se chegasse à rocha, uma boca selada, um barco ainda funcional. E tudo recomeçaria pela manhã. Ele empurrou o nariz em direção à costa e avançou o acelerador. A 12 milhas, o ALR-69 gritou. Thor M1. No promontório acima do túnel, em posição de engajamento. O Thor vai da detecção ao lançamento em 8 segundos. Menos tempo do que leva para ler esta frase. Seus mísseis fecham a Mach 2,8. E a 1.500 metros, Pelican 31 estava dentro do envelope de engajamento numa aeronave cuja velocidade máxima é 4 vezes inferior. 3 opções: quebrar forte e subir, perdendo os barcos e provavelmente não escapando do Thor de qualquer forma. Rasar o chão a 60 metros, usando o terreno da ilha para bloquear a linha divisada do radar. Ou pressionar o ataque e aceitar que os próximos 60 segundos poderiam incluir um míssil. 2 opções terminam com as mãos vazias. Há realmente apenas uma resposta certa. Ele pressionou, desceu para 60 metros e abraçou a linha costeira. Penhascos de calcário entre ele e o radar do Thor, quebrando a linha divisada cada vez que o terreno avançava mar adentro. O Thor precisa de trilha contínua para lançar. Cada vez que o A-10 se escondia atrás de uma face de penhasco, o relógio de 8 segundos voltava a 0. O piloto costurava a linha costeira como uma agulha no tecido. Visível por 3 segundos, oculto por 5, visível por 2, oculto por 4. Nunca dando ao sistema trilha suficiente para disparar. O GAL 8 já girava até a velocidade máxima. O piloto centrou o retículo no segundo pup, desacelerando a 15 nós no canal de aproximação. Uma rajada de 1 segundo. 65 projéteis cruzaram o espaço antes que o cérebro do timoneiro pudesse processar o som. Menos metralhadora, mais como alguém rasgando o zíper mais alto do mundo bem ao lado do seu ouvido. 7 canos. 3.900 projéteis por minuto. Cada um penetrador de 30 milímetros de urânio empobrecido, que havia despedaçado blindados de tanques durante a Guerra Fria, e esperado por uma razão para provar que ainda não estava aposentado. Os projéteis varreram da popa à proa e o casco explodiu. Fibra de vidro, bloco de motor e trilho de armas se transformaram numa nuvem de destroços que se assentou sobre o canal como cinza cinzenta. O operador do Manpad no topo do penhasco havia estado rastreando o A-10 por 12 segundos, 2 traços brilhantes de exaustão contra o oceano frio, como letreiros de neon apontando direto para os motores. Tom sólido. Ele apertou o gatilho. O Misag-2, a cópia iraniana do QW-1 chinês. O que o torna a única coisa que faz pilotos de A-10 perderem o sono é exatamente o que o torna invisível. Ele não emite nada, nenhum radar, nenhum sinal. É um sujeito sentado num quarto escuro com um taco de beisebol, sem alarme, sem aviso, apenas paciência e uma ogiva de busca por calor. O ALR-69 não gritou desta vez. O primeiro aviso foi o sistema de alerta de mísseis captando o Bloom infravermelho. Um rastro de fumaça subindo da face do penhasco na posição das 2 horas. O piloto quebrou forte para a direita. Flares explodiram no céu atrás dele, ardendo a 2.200 graus Celsius. O seeker do Misag-2 hesitou entre o motor e o primeiro flare. Depois se fixou no segundo conforme ele explodiu diretamente no caminho de voo do míssil. O seeker seguiu o flare para baixo e para longe. O míssil detonou 400 metros atrás e abaixo da aeronave. O seeker infravermelho se trava no objeto mais quente que consegue ver. Quando um flare ignita, ele queima mais quente que o motor. O seeker vê uma fonte de calor nova e mais intensa, e a persegue em vez do motor. Como jogar um bife para um cão de guarda para que ele persiga o jantar em vez de você. O timing é tudo. Cedo demais e o flare deriva antes que o míssil chegue. Tarde demais e o seeker já está comprometido. O piloto acertou o timing. A equipe do Manpad já alcançava um segundo tubo. Pelican 32 não deu a ela essa chance. O ala havia ficado 30 segundos atrás e visto tudo. O rastro de fumaça do penhasco, o bloom dos flares, o míssil se desviando. Ele rolou em direção ao penhasco, selecionou os foguetes guiados Hydra de 70 milímetros e colocou 3 deles na posição do Manpad, numa sequência tão rápida que o segundo foguete estava no ar antes do primeiro impactar. Então inclinou forte. Selecionou o AGM-65D e travou no calor residual onde a exaustão do primeiro barco havia aquecido o calcário ao redor da entrada do túnel. O disparo do Maverick rachou o calcário ao longo das falhas naturais que haviam mantido aquele penhasco unido por alguns milhões de anos e que precisavam apenas de um pequeno incentivo. 200 toneladas de rocha cascatearam pela entrada. 3 barcos destruídos.
Uma base subterrânea que o CENTCOM não sabia existir uma hora antes, agora selada sob a própria montanha. Tudo feito por 2 pilotos numa aeronave que a Força Aérea passou uma década tentando desativar, voando mais baixo, mais devagar e mais perto da ameaça do que qualquer outra coisa no inventário teria aceitado. Os operadores do Thor observaram 2 contatos infravermelhos desaparecerem atrás da linha de cristas pela última vez. Ambos os A-10 viraram para a pista de reabastecimento, os turbofãs ainda consumindo combustível com a mesma parcimônia obstinada de sempre. O Warthog não vence por ser rápido, ele vence por se recusar a ir embora.